Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube e nesse vídeo nós vamos falar sobre pais que trabalham muito. Roda a vinheta! Vamos conversar, né? Porque é bem nossa. Eu acho que a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então a gente tá com uma rotina puxada, é o pai e a mãe ausente ali daquele cotidiano da criança. Sim. E você sabe, eu vou te falar uma coisa, quinta-feira agora, bem recentemente, eu passei por uma angústia no final do dia, que eu tava com uma saudade presa de Lolo, porque eu acordei 5 da manhã, dei aula de 7 às 10, fui pra faculdade, né? Depois eu fiquei na outra faculdade que eu coordeno, de 11 até 5 da tarde, o dia inteiro, e eu recebi fotos da babá. Ela tava vestida de Carmen Miranda, que ia ter uma festinha na escola. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não dei banho nela hoje, em nenhum momento. Eu não vestia Carmen Miranda e eu não sei o que foi que ela sentiu, pensou exatamente no dia inteiro sem ela. Que angústia, né? É uma dor. É uma dor, né? É uma dor e assim, hoje em dia os pais estão nesse lugar de não tem mais a pessoa que fica em casa com o filho, né? Os dois estão no mundo, né? E muitas vezes tem uma troca também. A mãe está fazendo esse papel mais tido como masculino, dela ser a provedora, dela trabalhar mais, né? E o homem muitas vezes tem um horário mais flexível, então ele às vezes está em casa com o filho. Então essas mudanças de funções, de papéis também está deixando as famílias um pouco desestruturadas e se sentindo super culpadas por não estar com o filho o tempo todo, por não estar o tempo todo ali naquela companhia fazendo aquelas atividades, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. E não é a coisa mais importante do mundo, né? Muito melhor para a criança é ter uma qualidade da presença do que ter a quantidade de presença. Sim. Tá? Não adianta eu estar o tempo todo com meu filho e não estar. Né? Está no celular, está fazendo outras coisas, está cozinhando, está limpando a casa e eu não estou com meu filho, né? Eu não estou inteiro com meu filho, né? Eu não sento, não converso, não brinco, então eu não estou do mesmo jeito. Então às vezes muitas famílias se enganam achando que estão trabalhando demais, fora de casa demais e tá longe do filho, mas às vezes eu estou dentro de casa e eu também estou longe do meu filho. Sim. Né? Tem um filho, uma criança que eu atendo, que o pai dele tá sempre muito presente com ele, mas tá sempre conectado, tá sempre assistindo outras coisas, tá descansando e não tá com ele. Né? Ele tem 3 anos. E ele começou de um tempo pra cá a reclamar desse pai, reclamar saudosamente desse pai. Né? E, por exemplo, ir na escola e o pai levar e querer que o pai ficar na escola com ele, né? Por mais tempo, e mais choroso, e mais dengoso. E o pai não tá entendendo porque eu fico com ele. Será que você fica com ele? Inteiramente? Né? Será que você tá inteiro pra ele? Engraçado falar sobre isso. Eu sei de uma história bem interessante de uma amiga que ela pariu tem pouco tempo e ela tava, segundo filho, ela não tava conseguindo amamentar direito. Ela falou, nossa, eu achava exagerada essas consultorias de amamentação. Até que eu precisei passar por isso e por isso estou colocando esse post no Instagram. Porque eu não conseguia amamentar meu filho. E foi exatamente a consultora de amamentação que me disse. Tá, então vamos enxergar o que está acontecendo nessa família. Como é que você amamenta? Quais são os momentos? O que você está fazendo nesse momento? Porque ela já, né? Sim. Nesse momento ela estava no celular. Enquanto estava amamentando, ela estava aqui no computador. Sim. E o leite não estava vindo. Sim. Não estava sendo suficiente, e aí ela compreendeu que na verdade esse momento de conexão, para ser inteiro, ela precisa se desligar do mundo e ficar aqui nesse momento, que não é o dia inteiro. Não. São vários períodos do dia, mas ela escolheu ser mãe, ela sabe que tem que ter esse momento, e esse momento é muito importante. Olhos nos olhos, tá ali inteiro. Então aí o leite vinha. Aí voltando um pouquinho sobre essa coisa de tempo e dia e as suas atividades, assim, eu acho que você tem que saber também as fases do seu filho, né? Ele tem que compreender bem que a vida, ela tem espaços, intervalos de tempo. Então, no dia, um dia inteiro é repleto de quê? De que movimentos? Então, os pais trabalham, os pais têm que dar atenção, os pais param para tomar banho sozinhos, se assim desejarem. Né? Os pais precisam dormir, precisam olhar o celular. Então, tem tempo para tudo. O que a gente não pode é ocupar o tempo inteiro com uma atividade única, né? Exatamente. E achando que por estar presente já está com o filho, quando na verdade ele precisa de atenção, mas não precisa também imaginar que tem que,
Porque uma família uma vez falou assim comigo, né, os pais, mas peraí, as pessoas ficam dizendo, eu tenho que estar em casa, não posso olhar o celular, não posso, tem que estar completamente conectada com o meu filho o tempo inteiro. Não é isso que a gente tá falando. Mas quando você se propõe a estar com ele, você se propõe a estar com ele. Inteiro, né? vivendo aquele momento. Exatamente. Perfeito. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar com meu filho e ele falando alguma coisa comigo e eu ter que responder uma mensagem no celular. Natural. E aí eu chego pra ele e falo, filho, rapidinho, isso aqui é super importante. Isso. Já volto com você. É melhor do que a gente responder e querer dar atenção ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, E você tá mentindo. Isso. Né? Não, fingindo. E eu com o Lulu é bebê ainda, quer dizer, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não. Há 3 anos, já é uma criança. Aí, beleza, ok, tudo bem. Vou me conformar com essa ideia. Eu organizei a minha vida nesse semestre para todas as manhãs estar com o Lulu. E o estar com o Lulu é estar mesmo, é sentir se ela acordou bem, e os movimentos da gente, porque eu consigo, mas nem toda mãe consegue ter esse privilégio, né? A verdade é essa. De estar um tempo de ter completo, um tempo completo. E aí o que acontece? Mas durante muitas manhãs também é preciso que eu pare para olhar alguma coisa no computador e eu converso com ela. Lulu, hoje você vai ficar com o Noni durante esse tempinho aqui enquanto a mamãe tá aqui no computador e você quer ficar aonde? Quer ficar aqui na caminha? Quer brincar alguma coisa? Quer pegar uma pinturinha? Quando eu terminar a gente volta, beleza? Eu acho também que são os acordos que a gente pode fazer, né? Sim, é tem saudável. Que ter essa relação com o filho pra ele compreender que a gente também tem uma outra atividade pra fazer que é importante naquele momento, né? E quando fica exagerado, o filho sinaliza. Né? O filho mesmo vai dizer. Tem uma outra criança que eu atendo que ela pega o celular dela e pede pra mãe guardar. Mãe, guarde, eu não vou olhar agora não. Eu só vou olhar amanhã. Na verdade, ela tá dando um recado pra essa mãe. Tá dando um recado pra Faça assim também. Que é saudável. Faça assim comigo. E essa ausência dos pais, qual a implicação para a saúde emocional das crianças? A ausência, ela precisa, para implicar na saúde emocional, ela precisa ser uma ausência afetiva, né? Certo. Não necessariamente uma ausência presencial, né? Mas uma ausência afetiva. É um pai e uma mãe que está completamente alienado desse filho, né? Que tá ali, tem pais que eu conheço de crianças que eu atendo que passam o dia todo com a criança e não tá. E tá ausente. Dani, você falou uma palavra importante aí. Alienado com relação à sua criança. Significa que você não tá entendendo quem é a sua criança. Você tá fora. Tá fora, né? Exatamente. Você não tá conectado. Completamente out. Aquele silêncio dela, o que diz pra você? Tem pais que não sabem enxergar, não sabem o que ela quer. Aquele choro, aquela coisa... É a criança que fala, mãe, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Tá. Então, assim, finge que tá olhando, finge que tá entendendo, sabe? E não tá ali conectado e não pra conhecer seu filho. Exatamente. Então, isso implica no desenvolvimento de uma criança, na saúde emocional, né? Implica também o que o pai e a mãe faz, no sentido de eu tô me comportando, às vezes, de um jeito que não é legal, né? Às vezes até com minha mulher, às vezes com outra pessoa, com outro filho, né? E aí aquele filho começa a ter alguma relação com aquele pai de desconfiança, de insegurança, né? Ou com a mãe. E isso implica também na saúde emocional da criança. E aí, aquele dilema da mãe, deixa a criança em casa com a babá, coloco numa creche, coloco na escola integral. Existe, assim, uma resposta para qual a melhor opção? Olha só, essa ausência dos pais, essa coisa dos pais estarem trabalhando mais fora, acaba trazendo para eles a necessidade de substituir isso, né? Qual vai ser o melhor substituto para mim, né? Para minha ausência. Eu preciso dar uma presença completa para o meu filho, né? Se não sou eu, tem que ser alguém melhor que eu, né? Então vai depender muito dos valores dessa família, do que essa família acha que vai ser mais interessante para ela, do que vai deixar a família mais segura também, do que vai deixar a criança mais segura. Muitas vezes a escola em tempo integral não é uma babá, né? Sim. Às vezes é uma babá, a criança está em casa, às vezes é muito melhor para a família, porque a criança já não tem a família, não vai ter a casa também. A casa é tão importante quanto a família para a criança, né? Muito. Então, às vezes, vale muito mais a pena a criança estar em casa, com a avó, com o babá, do que estar na escola o dia todo, com milhões de atividades. Olha, e eu vou te falar, que efeito maravilhoso. Olhar para sua criança e ela falar assim, mãe, hoje eu quero muito ir pra escola, eu quero me divertir com os meus amiguinhos. Aí qual é a sensação que me passa? Ela é feliz na escola. E quando ela fala assim, mãe, hoje eu não tô afim de ir pra escola, eu queria tanto ficar brincando com vovó e Noni e a babá. Aí você fica, ai, que felicidade, porque ela também é feliz em casa. Exatamente. É tão bom que você consegue fazer. Parece uma visão romântica, né? Você conseguir encontrar isso, esse equilíbrio é maravilhoso. Esses dois substitutos bacanas pra você. Bacanas, que ela se sente confortável num lugar e no outro. Se a gente conseguisse dar isso para nossas crianças, né? O ideal. Elas vão ficar mais saudáveis, mais equilibradas. Eu me lembro que quando eu fui colocar o Lulu na escola, antes eu fui conhecer a escola. E conversei com todo mundo lá. Foi uma escola de referência, né? Pessoas conhecidas
também estudaram lá. E aí eu fui levar a Lulu na segunda vez pra Lulu conhecer. Sim. Primeiro eu expliquei pra ela bastante o que era a escola, mostrei foto, aí desse coisa da internet, videozinhos e tal, e a gente começou a conversar sobre isso. Eu ainda era bem novinha, 2 aninhos e pouquinho. Aí levei ela na escolinha pra ela brincar. E as professoras que receberam ela deixaram ela brincar e tal. Aí eu falei, isso aqui é a escola. E aí, você gostaria de vir pra cá? Aí ela, Pois é. Aí, foi tão gostoso isso. A gente poder proporcionar isso, né? É importante saber da criança, sinalizar o que é que você quer, o que é que você gosta. Você quer voltar? É bacana. É bacana demais. Muita coisa pra ser dita ainda, né, gente? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, aí. Como foi pra vocês, como é essa relação na casa de vocês e na vida. Nós vamos ficando por aqui, né, Dani? Convidando vocês pra assistir o próximo vídeo dessa série. Até lá!